Boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Glenda. Eu vou fazer o comentário hoje da lição 150 do livro Pão Nosso. Então, como eu sei que tem gente nova aqui com a gente hoje, a gente sempre faz um comentário de uma lição. Hoje a gente está seguindo esse livro, que é o Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Estou falando isso para enrolar vocês até aqui a lição aparecer. Não, mas é isso. Então, pessoal, hoje eu vou falar dessa lição 150, que o título é o mesmo. E hoje eu não vou falar nada de novo para vocês, infelizmente, né? Vocês já me ouviram, tem bastante gente que já me conhece. Infelizmente não tem muita coisa nova, mas é uma lição muito importante, vocês já vão entender por quê. Então, Emmanuel sempre começa, né, com uma passagem do Evangelho, né? Então, ele fala de uma passagem aqui de João, em que Jesus fala: pois o mesmo Pai vos ama. Bom, Emmanuel já está trazendo aqui o quê? Que Deus nos ama. Eu falei assim, nossa, mas por que Emmanuel de novo está falando isso para a gente? Porque há muitas lições de Emmanuel, desde o Fonte Viva, todos os livros, né? Fonte Viva, Pão Nosso, Vinha de Luz, tem tantos livros, que ele traz isso para a gente. Isso que eu falei, não é nenhuma novidade, né? Que Deus nos ama. Mas por que será que ele sempre traz essa lição para a gente? E aqui de novo. Porque a gente esquece. Infelizmente, a gente esquece, né? Vocês, para quem também já me conhece, sabe que aqui, quando eu falo dos nossos problemas, eu costumo trazer a palavra, ao invés de problema, de desafio, que é algo que a gente tem que nos esforçar para passar, né, por aquele desafio, para ultrapassar aquele desafio. Né? Então, normalmente, quando a gente está dentro de um desafio, que pode ser dos mais diversos tipos, né? A gente esquece. Normalmente a gente esquece essa palavra, essa passagenzinha, que Deus nos ama. Às vezes a gente até briga com Deus, né? Fala que ele é injusto. Por que será que eu estou passando por isso? Então vamos ver o que Emmanuel traz aqui. Essa lição ela é muito literal. Ele fala, Emmanuel assim, é direto e reto para a gente. Né? Então, vamos lá de novo ver o que Emmanuel quer falar para a gente. Primeiro, o que ele fala? Essa passagem, né, pois o mesmo Pai vos ama, Jesus está falando sobre o pedir e obtereis. Acho que todo mundo já também viu essa passagem no Evangelho, né? Se você bater, a porta vai se abrir. Se você pedir, você vai obter. Né? E Jesus estava falando justamente assim, meu Pai é Deus, mas o Pai de vocês é o mesmo. Deus é o mesmo, o Pai é o mesmo. Então, o mesmo Pai de Jesus é o Pai nosso. Então, Jesus estava explicando, olha, eu peço para o meu Pai, vocês pedem para mim, eu peço para o meu Pai, mas o Pai é o mesmo. O mesmo Pai de Jesus é o nosso Pai. Então, é isso que ele está tentando explicar. E esse mesmo Pai vos ama, tanto quanto me ama, Jesus falando. Né? Então, ele nos ama igualmente. E olha o que o Emmanuel traz aqui, olha, ninguém despreze os valores da confiança. Nesse pedir e obtereis, quando a gente pede, né, normalmente numa oração, está conversando com Deus, com Jesus, com as entidades superiores, nossos mentores, anjos da guarda, santos, qualquer espírito que seja mais elevado, que a gente vai pedir alguma coisa, né?
A gente tem que ter confiança de que a gente vai receber, porque é pedir e obtereis. Mas é qualquer coisa que a gente vai obter? É aquilo exatamente que eu estou pedindo que eu vou obter? Naquele momento? Será? Nem sempre. É aí que a gente não consegue muito entender. No momento que a gente está na turbulência, a gente quer sair da turbulência, a gente quer que o desafio pare ali, a gente quer acabar com aquilo, com a nossa dor. Só que nem sempre é naquele momento. Então, o problema é que a gente não confia na solução de Deus para a gente. A gente tem que ter a confiança de que a gente vai receber o que é melhor para a nossa evolução. E nem sempre é aquilo que a gente pede, porque a gente sempre quer o caminho mais fácil. Né? Eu também. Mas nem sempre. Nem sempre é aquele caminho mais fácil, nem sempre é naquele momento. Então, sim, bem basiquinho, para a gente lembrar. Uma criança, normalmente criança não gosta de fazer lição de casa. Ela quer ficar fazendo lição de casa? Não. Ela vai o quê? Vai pedir para o pai, para a mãe, para brincar. O pai e a mãe vai permitir a criança brincar? O que é melhor para a criança naquele momento? Fazer a lição de casa ou brincar? Tem que ter tempo para os dois. Mas não tem que fazer a lição de casa? Não é o melhor para a criança fazer a lição de casa, bonitinho, depois vai brincar? Então é isso, depender da criança, não, eu quero brincar agora, eu não quero fazer lição. Aí a mãe fala, não, você não vai brincar agora, primeiro você vai fazer lição. A mãe está sendo ruim? Será? Ela está fazendo o que é melhor para a criança. Então é isso. Essa é a nossa relação com Deus. A gente pede para não fazer a lição de casa, mas a gente precisa. Tudo que a gente passa, a gente precisa para a nossa própria evolução. Né? Então, nesse momento, normalmente, da turbulência, do desafio, a gente não entende o porquê. Mas a gente tem que confiar que o que a gente está falando é o melhor, o que a gente está recebendo é o melhor para nós naquele momento. Uma vez eu ouvi numa palestra que a gente acha que Deus não é nosso pai, que Deus é nosso mordomo, porque a gente pede e quer receber o que a gente quer na hora que a gente quer. Então, é essa relação que a gente tem com Deus, que é pai, que quer nos ensinar, ajudar a gente a evoluir, né? E o Emmanuel continua falando assim, olha, servo algum fuja ao benefício da cooperação. Então, mais uma coisa, a gente não pode também pedir e ficar sentado esperando. A gente tem que agir. Sempre, todas as lições, é falado isso. A gente precisa de ação. A gente não pode ficar só sentado esperando. Quem hoje pode dar algo de útil, precisará, possivelmente amanhã, de alguma colaboração essencial. Olha que frase interessante. Por que ele fala isso? Porque Deus, ele age através de nós, através dos homens. Se eu falei, não vai chegar nada caindo do céu. A gente vive numa sociedade para que a gente possa nos ajudar mutuamente. Então, aquilo que eu posso fazer para o próximo é Deus agindo para aquele próximo. E às vezes eu preciso de uma ajuda. A ajuda vai vir da onde? Às vezes é de uma pessoa que eu nem conheço, ou que eu nunca esperaria nenhuma ajuda. Às vezes é uma palavra, às vezes é uma atitude, que naquele momento eu nem percebo, mas depois eu vou entender que aquilo ajudou, né? Nesse momento, por exemplo, nessa reunião que a gente está, é uma ajuda mútua e energética, né? Tanto dos nossos mentores,
dos espíritos responsáveis pelo trabalho, quanto nossa. Então, a gente também tem que doar a nossa energia para receber energia, né? E nós também estamos nos ajudando mutuamente, né? Um rezando pelo outro, um orando pelo outro. Isso também é ajuda, né? Então, vamos lá, continuando aqui, olha. Todavia, por enriquecer-se alguém de fraternidade e fé, não ouvide, quer dizer, não esqueça a necessidade do desenvolvimento infinito no bem. Os obreiros sinceros do Evangelho devem operar contra o favoritismo pernicioso. A lavoura divina não possui privilegiados. Ora, se Deus não dá privilégio para ninguém, se ele não tem nenhum preferido, então não tem por que ele ter alguém que seja vítima, seja... me fugiu a palavra. O oposto de preferido, alguém que ele não goste. Então, quando a gente tem um desafio, normalmente a gente pergunta, por que comigo? Nossa, Deus, por que que isso está acontecendo justo comigo? Vocês já se sentiram assim? Eu já. Muitas vezes pergunto. Mas, vamos dar uma olhadinha ao nosso redor. Existe alguma pessoa que nunca passou por nenhum desafio? Vocês conhecem alguma pessoa que nunca passou por nenhum desafio? Aqui na Terra, encarnado? Então, ninguém é favorito perante Deus. Nós somos iguais. Então, ninguém também é menos favorecido. Então, acho que a pergunta melhor não é por que comigo. Será que a gente não deve perguntar, então, por que que isso não ia acontecer comigo? Se pode acontecer com fulano, ciclano, beltrano, também pode acontecer comigo. Por que que não iria acontecer comigo? Eu sou o favorito? Eu sou favorita perante Deus? Está falando aqui que ele não tem favorito? Então, isso também pode acontecer comigo. Né? Então, assim, a gente também não pode se colocar numa posição de que, nossa, isso só acontece comigo, aí a gente está se colocando naquela posição de vítima da situação. Olha, então Deus está sendo cruel comigo. E não é verdade. A gente precisa olhar ao nosso redor. E é isso, porque se todos passam por desafios, por que que eu não passaria? Eu também não sou nenhuma favorita, nenhuma privilegiada perante Deus. Né? Então, ele fala aqui que a lavoura divina não possui privilegiados. Nós temos também que parar de julgar os outros, porque é isso, a gente acha que o nosso problema é maior, e não existe desafio maior ou menor, existe o desafio que cada um tem que passar. A gente normalmente acha que o nosso... Assim, tem dois extremos, né? Ou a gente olha aquela pessoa e fala, nossa, eu não conseguiria passar pelo que ela está passando. O que acontece também, né? Você vê um desafio pesado com aquela pessoa, você fala, nossa, eu não conseguiria passar. Mas essa pessoa vai ter que passar por aquele desafio. Ou a gente acha que o nosso desafio é maior que o dos outros. E não é nenhum nem outro. Cada um vai passar pelo desafio que precisa, que necessita, né? Então a gente tem que parar de julgar isso, julgar o desafio dos outros, julgar os nossos também, e também parar de julgar Deus, porque a gente fica julgando o que ele manda pra gente de desafio, né? A gente julga Deus, a gente fala que ele é injusto com o que a gente está passando. Então é isso, não existem favoritos e também não existem vítimas. A gente está no exato tempo e no espaço que precisamos estar. Eu até lembrei aqui, coloquei aqui um detalhezinho para eu não esquecer de falar.
O Chico Xavier, que é um espírito que a gente conhece, que viveu aqui no Brasil, muito evoluído, ele não teve seus desafios? Ele passou por muita coisa, passou por muitos desafios. E ele era super evoluído por ter feito tudo que ele fez, todas as obras que ele fez, tudo que ele deixou aqui pra gente, né? Então, mais uma vez, nem o Chico Xavier, gente, não ficou sem desafio, então por que a gente ia ficar, né? Então vamos continuar aqui. Em suas sessões numerosas, há trabalhadores mais devotados e mais fiéis. Contudo, esses não devem ser categorizados à conta de fetiches, e sim respeitados e imitados por símbolo de lealdade e serviço. Criar ídolos humanos é pior que levantar estátuas destinadas à adoração. O mármore é impassível, quer dizer, ele não tem sentimento nenhum, né? O mármore não se abala por nada. Mas o companheiro é nosso próximo, de cuja condição ninguém deveria abusar. Então, também não é que uma pessoa faz o bem, faz a caridade, é boa, né? Que a gente olha e fala, nossa, aquela pessoa faz tudo, tal, que ela também vai estar, nossa, então eu vou abusar dela, porque eu vou, né? Não. Aquela pessoa também tem os desafios dela. Até Chico Xavier teve os desafios dele, né? Cada um com o seu desafio. Pague cada homem o tributo de esforço próprio à vida. O Supremo Senhor espera de nós apenas isto, a fim de converter-nos em colaboradores diretos. O próprio Cristo afirmou que o mesmo Pai que o distingue ama igualmente a humanidade. Olha lá, de novo falando. O mesmo Pai do Cristo é o nosso Pai, é o mesmo Deus, né? O Deus que inspira o médico é o mesmo Deus que ampara o doente. Olha só. Só que quem age é o homem. Se o médico não estiver preparado, não adianta ter inspiração divina. Ele precisa fazer a parte dele. Ele precisa estudar, ele precisa agir, ele precisa trabalhar. O doente também, quem está ali. Não é só ficar esperando a ação divina. Precisa vibrar a cura, precisa ir buscar a sua melhora, tanto a melhora física quanto a melhora mental. Então, tudo é ação, né? Então, mais uma vez, a gente sempre tem que agir. O que nos compete, né, o que a gente precisa é sempre tentar agir da melhor maneira que a gente pode. Que pode ser que não seja o jeito que a outra pessoa faz. O jeito de eu lidar com uma situação, ou de eu ajudar uma pessoa, pode não ser o mesmo jeito da Simoninha. Mas tá tudo bem, porque eu vou lidar com aquilo do jeito que eu acho melhor. O que a gente precisa é sempre estar, sempre tentar fazer o melhor para o outro e para nós mesmos. Sempre darmos o nosso melhor. E o nosso melhor é o que eu tenho de experiência. Eu vou dar aquilo que eu tenho de experiência minha, que não é o mesmo que a outra pessoa pode dar, que minha irmã pode dar. Apesar de ter a mesma criação, ser criados com os mesmos pais, no mesmo ambiente, minha experiência é diferente de um irmão meu. Cada um tem a sua experiência própria. Então, a gente tem que se esforçar para fazer o nosso melhor para nós e para os outros. E assim, Deus vai estar agindo através de nós. E aí, aqui, para finalizar,
que ele fala? Não importa que asiáticos e europeus o designem sobre nomes diferentes. Invariavelmente, é o mesmo Deus, é o mesmo Pai. Pode ter religião diferente, nome diferente, mas é o mesmo Deus. Tá? Essa coisa de religião, é tudo o homem que criou. Deus é amor, é o amor eterno, tá? Conservemos, pois, a luz da consolação, a bênção do concurso fraterno, a confiança em nossos maiores e a certeza na proteção deles. Contudo, não esquecemos o dever natural de seguir para o alto, utilizando os nossos próprios pés. Mais uma vez, ele fala aqui que a gente tem que ter a confiança nos nossos maiores, em Deus acima de tudo, em Jesus, nos nossos mentores, na espiritualidade superior, nos santos, enfim. A gente tem que ter a confiança neles. Mas a gente tem que utilizar os nossos pés, quer dizer, não tem jeito. A gente sempre tem que fazer a nossa parte. Nunca vai ser sem ação, sem nosso esforço. A gente precisa nos esforçar para nos melhorar, para pensar diferente, para nos modificar, tanto a reforma íntima que a gente tanto fala, né, para sermos pessoas melhores, porque é isso. São as nossas ações que vão nos levar para frente, né? Eu lembrei de uma lição do Vinha de Luz, que é outro livro do Chico, pelo Espírito de Emmanuel, que eu li essa semana aqui no Evangelho de Casa, que fala que nós plantamos todos os dias, é da lei. Então, a gente planta todos. Então, até quem não faz nada, até os inativos e os ociosos, estão cultivando. Então, mesmo que eu escolha não fazer nada e ficar aqui parada, eu estou plantando. Estou plantando o quê? Ele fala, o joio da imprevidência. O que eu estou plantando aqui hoje, eu vou colher amanhã. Por isso que ele fala que aqui a gente vai usar os nossos próprios pés. É a partir de nós. Nós que ditamos o nosso futuro, a velocidade da nossa evolução. É nós conosco mesmo. Não tem jeito, tá? E eu sempre gosto de colocar uma frase que está no capítulo 6 do Evangelho, que é o Cristo Consolador, que eu acho que é a frase mais fantástica que tem no Evangelho. Vocês já devem estar até cansado de eu falar essa frase, que eu sempre falo, porque cabe em tudo. Ele fala assim, modeleis vós mesmos a vossa argila, para serdes os artífices da vossa imortalidade. Quer dizer, está nas nossas mãos moldar a nossa argila, está nas nossas mãos a nossa evolução, a nossa imortalidade. Como que eu vou viver daqui para frente? Tudo está nas nossas mãos. Eu sempre vou colher aquilo que eu plantar. Então, se eu hoje estou plantando amor, amanhã eu vou colher amor. Agora, aquilo que ele fala aqui, ó, se eu estou plantando ociosidade, inatividade, o que eu vou colher? O que eu vou espero encontrar amanhã? Nada, né? Porque se eu não plantei nada, eu não vou colher nada. E às vezes a gente quer colher, e só que a gente esquece de plantar, né? E, mais uma vez, Emmanuel falando aqui que Deus nos ama. Então, é para a gente não esquecer, todo dia a gente lembrar várias vezes ao dia, porque a gente precisa, né? Inclusive eu que vos falo. Então é isso, gente. Obrigada, espero ter contribuído hoje, que a gente possa ter
um excelente trabalho. Graças a Deus.